pessoal, meu nome é Gustavo Reis, sou professor do Departamento Acadêmico de Ciência da Computação, daqui do campus Rio Pomba. Esse vídeo é para trazer para vocês agora, fazer uma breve apresentação sobre a plaquinha microcontrolada aí, que é o Arduino. Então eu vou apresentar para vocês algumas características, alguns modelos, e funcionalidades dessa plaquinha. E falar um pouquinho da história, dos objetivos da construção dessa placa. Tá joia? Então vamos lá. Seguinte, primeiro, o que é Arduino? O que é essa placa Arduino? Do que se trata esse cara? Então, na Arduino nada mais é do que uma plataforma de elaboração de projetos ou de prototipação. Então, é onde eu tenho uma ideia, eu quero automatizar alguma coisa, eu deixar algum aparelho eletrônico, de uma certa forma inteligente. Eu quero ligar a minha cafeteira, eu quero ligar o meu ventilador, eu quero acender ou apagar a luz da minha sala, por exemplo. Eu posso fazer isso com Arduino. Vou fazer isso ainda usando, por exemplo, meu controle remoto da minha televisão, se eu quiser fazer isso tudo usando o meu celular. Então, Arduino é possível fazer isso com ele. Então, Arduino é essa plataforma, é essa plaquinha, que tem um circuito integrado, onde ela possibilita eu fazer algumas conexões elétricas nela, ou seja, eu fazer o uso da sua pinagem e colocar uma lógica ali dentro, ou seja, um algoritmo, um programinha rodando ali dentro e ele vai fazer alguma coisa. Tá? Então, Arduino é essa plataforma de elaboração de projetos, de prototipação. Ela possui hardware e software. O hardware, que é a própria plaquinha, onde tem vários componentes ali, junto com um microcontrolador, Então, todo esse hardware, interconectado, eu tenho que ter um software para poder fazê-lo funcionar, interagir com esse hardware. Então, aí eu tenho um software para poder fazer toda a interação, então, ou seja, toda a coordenação do funcionamento dessa minha plaquinha. Tá? É muito utilizado por ser fácil de programar e possuir baixo custo. Então, isso é um dos objetivos do Arduino, ser barato, não ter um custo elevado, nesse sentido, e ser fácil de programar. Dependendo da forma de abstração, a gente não precisa nem de ter um conhecimento tão aprofundado de programação para poder fazer alguma coisa com o Arduino. Tá? E às vezes até não precisa de ter um conhecimento tão aprofundado de eletrônica, de conhecimento de eletricidade, desses conceitos, para poder fazer uma integração de vários componentes com o Arduino e fazê-lo funcionar. Então, isso é o objetivo do Arduino. Ele dispõe de diversas funcionalidades, eu posso empregá-lo em vários situações na minha casa, de automação da minha casa, de onde eu for. Então dá para fazer bastante coisa com ele, E quando se trata de Arduino, a gente brinca que o céu é o limite, Às vezes não, mas dá para fazer bastante coisa, dá para a gente ser bastante criativo com o Arduino, e pôr aquelas ideias que a gente tem na cabeça para poder funcionar, Ou seja, ver isso de forma real, acontecendo, tá? Então, o Arduino, ele surgiu em 2005, na Itália. Então, é uma ideia, vamos falar assim, italiana, Então, e o primeiro objetivo dele, vamos falar assim, vamos dividir em dois objetivos aí. O objetivo 1 é ser utilizado em projetos ou protótipos, de forma menos dispendiosa, ou seja, algo barato, não seja muito caro para a gente poder fazer. Então, a ideia da construção, da criação do Arduino é isso, é ser algo barato. E ser também de fácil entendimento e programação, o que eu havia comentado. Dependendo do nível de abstração que a gente faz, de programação, a gente às vezes não precisa nem de ter aquela noção de lógica de programação, de linhas de comando. Eu posso usar um Scratch, que ele quer arrastar bloquinhos, e fazer uma lógica de programação ali e ele funcionar dentro do Arduino. É uma filosofia que a gente fala de open source, os projetos estão sob licenças Creative Commons, ou seja, então eu posso reusar aquilo que é criado, isso não é problema, desde que eu respeite os direitos autorais aí de quem desenvolveu isso, então não é problema. E aqui ainda eu trago a foto, a imagem, vamos falar assim, da primeira versão do Arduino, até chegar no que a gente tem hoje, claro. Então, essa aqui é a primeira versão do Arduino aí,
né? Ou seja, dessa plaquinha microcontrolada aí, tá joia? Então, olha só, e quem criou esse Arduino? Então, foi uma equipe de cientistas, né, de pesquisadores, que é o Gianluca Martino, o Davi Melis, Davi Quarcheles, o Tom Eagle e o Massimo Banzi, né? Então, ou seja, são esses 5 cientistas aí, né, que tiveram essa brilhante ideia, né, de criar o Arduino e a gente ter, né, hoje a possibilidade, né, de fazer os nossos protótipos, colocar em prática aquilo que a gente imagina de um dia funcionar, né? Então isso é muito legal, você fazer com as próprias mãos, então isso é muito interessante. Então essa aqui é uma plaquinha, né? Vamos falar assim, né? A primeira, vamos falar assim, a primeira apresentação do Arduino, né? Então nesse caso aqui, né? O Arduino que eu estou mostrando aqui, o Arduino Uno. Né? Então, o que ele tem? E a partir desse modelo aqui, vamos falar assim que os outros têm praticamente a mesma coisa, só vão mudar a numeração de pinagens, tamanho de memória, tá? Então, aí é o que vai praticamente mudar nas versões, né, dos Arduinos aí. Então, olha só, nessa versão Arduino Uno, né, nós temos aqui em cima o que a gente chama de pinos digitais, né, então vai de 0 a 3, ou seja, então nós temos aí 14 pinos digitais. Nós temos, para que servem esses pinos digitais? É onde eu vou colocar, né, sensores e atuadores que eu ligo e desligo, só isso que ele vai fazer, liga e desliga, tá? Nós temos também os pinos analógicos, tá? Tem a função praticamente a mesma dos pinos digitais, só que a diferença nos pinos analógicos que eu não preciso apenas de ligar e desligar. Eu posso alterar um pouquinho o valor desses pinos que ele tem um comportamento um pouco diferente. Um exemplo bem básico aqui, mas a gente vai ver isso durante, né, o mini curso, por exemplo, eu colocar um LED nos pinos digitais. Se eu colocar um LED aqui em cima, eu ligo e desligo o LED. Então ele vai ligar e desligar, ou seja, ele vai brilhar e não brilhar, brilhar e não brilhar. É isso que ele vai aprender, ou seja, acender e apagar, acender e apagar. Aqui no pino analógico, se eu colocar um LED aqui, o que vai acontecer com esse LED? Eu posso ligar e desligar, ou seja, acender e apagar o LED, mas eu posso alterar o valor que ao invés dele ficar totalmente aceso, ele fica com meio brilho, com a metade do brilho dele total. Então, ou seja, eu consigo esmaecer, vamos falar assim, o brilho, né, desse meu LED. Então, esse é o comportamento, vamos falar assim, diferenciado nos pinos analógicos. Eu consigo alterar um pouco esse valor do meu pino, tá? E ele também tem os pinos de alimentação, o próprio Arduino. Eu alimento o Arduino, mas ele pode alimentar algum motorzinho, alimentar algum componente eletrônico que há necessidade de uma alimentação, que exige, vamos falar assim, uma alimentação à parte. Então eu tenho aqui algumas alimentações de 3.3 volts, de 5 volts. Eu tenho também, claro, né, os GNDs, o ground, né, que vamos falar assim, que é o lado negativo, né, ou seja, aqui é o lado positivo, 3.3 volts positivo ou 5 volts, lado, né, o polo positivo, e aqui o lado negativo, porque os componentes têm positivo e negativo, né, então é para poder fechar um circuito aí. Eu tenho um botãozinho de reset, para poder fazer, né, às vezes eu preciso de reinicializar o programinha, ou seja, enquanto o Arduino estiver ligado, o programa que estiver lá dentro ele fica em execução, mas às vezes há necessidade de reiniciar, ele começar do zero de novo, né, aquele programinha, né, então eu posso apertar o botão de reset, ele faz isso. Eu tenho um conector USB, esse conector USB ele é o responsável por alimentar o Arduino quando ele estiver conectado no computador, então ele já energiza o Arduino, como também ele é onde eu transfiro o programa que eu fiz, né, o algoritmo que eu fiz no meu computador, e transfiro para o Arduino. Então ele faz isso através da conexão USB. E também tem um conector de alimentação. Então se eu já transferi o programinha aqui para dentro do Arduino, estou com todos os meus componentes aqui, né, os meus sensores e atuadores no meu Arduino, o que acontece? Eu vou querer colocar ele no ambiente para controlar alguma coisa, eu não preciso de levar o Arduino junto com o computador. O programinha já está dentro do Arduino, eu levo uma bateria e conecto nesse jackzinho, nessa entrada, né, de alimentação do Arduino, né, ou eu coloco ele direto numa tomada. Né, então, essa entrada aqui, esse conector, ele serve para isso, para poder alimentar o Arduino. E aqui, digamos, né, que seria, entre aspas, vamos falar assim, o cérebro do Arduino. Esse aqui é o microcontrolador, no caso aqui, o Atmega 328P. Ou seja, então esse cara aqui é aquele chipzinho que tem aqui o processadorzinho, vamos falar assim, do meu Arduino. Ou seja, que tudo faz acontecer através dele, tá joia?
Então, olha só. Então, dentro do Arduino, é o que eu havia comentado. Tá? Eles têm os pinos digitais e os pinos analógicos, que são esses caras aqui. Os pinos digitais são esses pininhos aqui, e os pinos analógicos são esses caras. Tá? Então, a grande diferença entre eles é essa. Os pinos digitais, eu ligo e desligo. Então, se eu colocar um LED nesse um daqueles pinos lá, digitais, eu vou acender ou apagar o LED. Se eu colocar o LED no Arduino, ó, no pino analógico, tá? Então, o que vai acontecer no analógico? Ele vai alterar, eu posso alterar o valor numérico dele. Que no Arduino, no pino digital, eu posso colocar o valor 0 ou o valor 1. 0 significa que o pino está desligado e o valor 1 ele está ligado. Então, eu ligo e desligo. No analógico, eu posso variar de 0 até 1023. Essa variação de 0 até 1023, né, que são a variação numérica, o que acontece? Eu altero a tensão do meu pino analógico, que pode ir de 0 até, né, de 0, o valor 0 que significa 0 volts, até o 1023, né, o valor 1023 que equivale a 5 volts. Então, eu fazendo essa variação, ou seja, então colocando lá 512, o valor 512, significa que ele tem uma tensão de 2,5 volts, ou seja, a metade da tensão máxima dele. Então, ou seja, aí o brilho do meu LED estaria pela metade, por exemplo. Então, é para isso que servem esses pinos analógicos e digitais. Tá? Aqui eu vou mostrar agora um pouquinho sobre alguns modelos, né, do Arduino. Então, um dos modelos mais conhecidos aí, né, é o Arduino Uno. Tá? Uma plaquinha mais... não falo a mais em conta, que tem outras mais em conta do que ela, né, mas é a mais que se tornou mais popular quando o mundo todo começou a conhecer o Arduino. Tá? Que é um tamanho interessante, tamanho de um cartão de crédito, vamos falar assim, fácil de manipular, né, de programar. Então é o que se tornou popular aí o Arduino Uno. Então o Arduino Uno, né, ele tem o processadorzinho dele aqui, o microcontrolador, que é o Atmega 328. Né, ele possui 14 portas digitais, tá, e 6 portas analógicas. Então esse é o mais conhecido aí dos Arduinos. Tá? O outro modelo, que você olhando assim visualmente praticamente a mesma coisa do Arduino Uno, é o Arduino Leonardo. Algumas diferenças dele para o Arduino Uno é que esse cara aqui ele tem 20 portas digitais e 12 portas analógicas. Tá? E a grande diferença mesmo em relação ao Arduino Uno, tá, é que o Arduino Leonardo, né, ele tem um comportamento um pouquinho diferente do Arduino Uno. Que esse cara aqui ele pode fazer o papel, se você conectar ele via USB no seu computador, ele pode fazer o papel de um mouse, de um teclado. Então você pode fazer um programinha no Arduino Leonardo e ele passar comandos para o seu computador, de abrir um programa, de escrever dentro de um programa, dele movimentar o seu mouse. Então ele tem alguns comportamentos bem interessantes aí que a gente dá para fazer algumas iterações, né, do Arduino Leonardo com o seu computador. Por exemplo, eu criar o meu joystick, né, para poder controlar um joguinho, né, às vezes movimentando na minha mão, né, e eu controlando esse joguinho através do Arduino Leonardo. Né, eu não preciso ter lá o meu joystick lá para poder fazer o movimento do meu personagem. Eu uso a minha mão, por exemplo, o meu corpo. Eu vou movimentando e eu vou passando essas informações para o Arduino Leonardo e ele vai fazendo como se fosse o papel do meu joystick, do meu teclado para movimentar um personagem. Tá? Então esse daí é o Leonardo. Tá? Outros, né, modelos também, o Arduino Nano, esse carinha aqui. Ele é menor do que o Arduino Uno, ele é bem menorzinho, ele é bem pequenininho, tá? Mas ele tem praticamente as mesmas pinagens, as mesmas quantidades de pinagem, né? Então ele tem, no caso aí, o Arduino Nano, ele tem 22 portas digitais, ele tem até mais portas digitais do que o Arduino Uno, tá? 8 portas analógicas, tá? Então o processador dele é um Atmega 328 também. Tá? No caso, porque esse aí tá, vamos falar assim, né, soldado na própria placa, né? Ele é menorzinho, o processador dele, né? Mas, ou seja, faz a mesma ideia do Arduino Uno, por exemplo, tá? Só que ele tem um porte menor. Então dá para colocar aplicações, colocá-los em situações, né, que o Arduino Uno às vezes não consiga, vamos falar assim, executar. Talvez de você fazer aí essas tecnologias vestíveis que a gente fala, né? Colocar isso na roupa, colocar isso na bicicleta, né? Ou seja, ele é menorzinho, tem um porte menor, então fica mais fácil de você acoplar em alguns ambientes que o Arduino Uno às vezes se torna muito grande para poder fazer isso. Tá? Um outro também modelo de Arduino é o Arduino Mega. O Arduino Mega ele é bem maior, tá? Ele praticamente é quase o dobro de tamanho do Arduino Uno, quase o dobro.
tá? E com isso, por ele ter um tamanho maior, né, ele tem um microcontrolador maior, que é o Atmega, até em termos de capacidade, né, o Atmega 2560, o 2560 que a gente fala, tá? Ele tem, nesse caso, 54 portas digitais, então ele tem bastante porta digital nele, tá? Com 15 portas analógicas. Então esse cara aqui serve para fazer algumas coisas maiores. Por exemplo, eu consigo fazer o uso do Arduino Mega para construir a minha impressora 3D. Eu posso utilizá-lo para poder fazer a minha impressora 3D. E eu criar a minha própria impressora 3D. Então eu compro todas as peças necessárias para montagem de uma impressora 3D e coloco o Arduino Mega para poder gerenciar a minha impressora. Tá? Então isso é bem legal também. Tá? Eu não coloquei aqui, esqueci de colocar, né? Existe também um outro modelo de Arduino, que é o LilyPad. É um Arduino, ele é redondinho. Tá? Então ele é a ideia de você poder costurar ele na sua roupa e colocar sua roupa inteligente. Tá? Então, ou seja, são tecnologias vestíveis, né? Até havia comentado com o próprio Arduino Uno, dá para fazer com ele, com o Arduino Uno não, com o Arduino Nano, com o LilyPad, tá? É bom que depois vocês vão pesquisar na internet e veem sobre ele. Tá? Dá para fazer isso, você pode costurar ele na sua roupa e transformar a sua roupa numa roupa inteligente. Tá? Então dá para fazer o uso dele também. Então assim, dá para a gente fazer bastante coisa com o Arduino aí. Tá, joia, pessoal? Então era isso aí que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, tá? Ou seja, apresentar, né, o Arduino, alguns modelos, mostrar o objetivo deles, né, deles não, né, no caso dele, do Arduino, o porquê da criação desse Arduino e um pouquinho da história dele aí. Tá, joia, pessoal? Então é isso daí. Valeu, brigadão, até os próximos vídeos aí.